Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. Convido todos vocês para o nosso curso básico da fé messiânica. Teremos um vídeo para cada lição e mais tarde o curso também terá um livreto. Lição 11: Batismo. Para falar do batismo, quero voltar a Gênesis. No início, a criação estava imersa na água e no seu estado desordenado, e através da obra do Espírito que pairava sobre a água, ele trouxe ordem em meio ao caos e criou uma nova vida. Gênesis 1:10. O preceito da imersão surgiu na criação, quando a terra nasceu do seu estado debaixo das águas. Quando Yahvé juntou as águas em mares, ressuscitou a terra da sua sepultura aquosa, que era de fato o ventre de onde ela saiu. A palavra hebraica usada para ajuntamento de água, no versículo 10, é mikveh hamaim. E Elohim chamou a parte seca de terra, e o ajuntamento de água, mikveh hamaim, ele chamou de mares, e Elohim viu que era bom. As águas dos mares, mikveh, eram na verdade o ventre da criação, a partir do qual ele trouxe uma nova vida do antigo estado de morte. A água, ela é sempre usada em seus propósitos como um agente de limpeza e purificação para iniciar uma mudança de um estado de existência para o outro. O elemento água foi usado em conjunto com o poder do Espírito na água e acionado pela palavra de Elohim para realizar os propósitos de Elohim. Este é o protótipo para todas as outras formas de batismo. Todo o povo de Israel foi batizado em Moisés ao atravessar o Mar Vermelho. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10, 1, 2. O Mar Vermelho os separou e os limpou da influência do Egito, que representava o mundo e seu modo de vida, antes de serem levados para a Terra Prometida. As águas do Mar Vermelho permitiram que eles passassem de um estado de existência para o outro, do estado de servidão e escravidão para o de liberdade e filiação. Eles se tornaram um povo com um chamado e destino únicos. Êxodo, capítulos 12 a 14. O batismo se aplica a todas as mudanças de estados na vida, passando de um estado de ser para o outro, como um processo de purificação e renovação para a transição para um novo chamado ou posição na vida. É um reconhecimento de que Yahvé é a fonte de toda a vida e é um compromisso de viver a partir da capacitação que Ele concede para o novo status de vida. Quando alguém se submete às águas do mikveh, consideramos que esta pessoa está cheia do Espírito de Yahvé e ela nasce de novo ou renasce pelo seu poder criativo para entrar em um estado elevado de vida espiritual para o seu novo status. O batismo de João Batista. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Lucas 3, 3, 4.
Após 400 anos de silêncio, João surgiu como uma voz que clamava no deserto espiritual do fundamentalismo hipócrita, do legalismo e da incredulidade para levar o povo ao arrependimento e preparar o caminho para o Messias. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Marcos 1:4. A imersão de João no mikvê era um símbolo externo de uma mudança interna que permitia que as pessoas arrependidas entrassem em um estado espiritual mais elevado para prepará-las para receber o Espírito de Yahvé e entrar no reino de Yahvé. Yeshua respondeu: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Elohim. João 3:5. João, que exercia o ministério sacerdotal, apontava alguém que viria depois dele, mais poderoso que ele, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Marcos 1:7. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Durante o seu ministério terreno, Yeshua nunca batizou com água. Embora Yeshua mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos. João 4:2. Era um novo conceito que o nascimento do reino na terra, nos corações dos homens, era principalmente espiritual, pois a maioria esperava que o Messias estabelecesse o reino literalmente como um reino terreno. O reino dos céus era um reino espiritual para o qual os homens nasceram, e o primeiro passo para o alcançar era o arrependimento e o perdão dos pecados. E assim, as pessoas iam até João no Jordão, confessavam os seus pecados e eram batizadas. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Mateus 3, 5, 6. O que Yeshua disse a Nicodemos não foi um novo conceito, mas uma outra forma de aplicação do nascer de novo da água do Espírito no reino de Elohim, um nascimento espiritual no reino de Elohim. Yeshua respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Elohim. Nicodemos questionou-o: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Respondeu Yeshua: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Elohim. João 3, 3, 5. Os discípulos de Yeshua estavam entre aqueles que aceitaram o batismo de João e foram purificados. Os líderes religiosos, em sua maioria, não o fizeram, pois eram hipócritas. E embora João fosse da verdadeira linhagem sacerdotal, ele estava fora da ordem que eles haviam estabelecido. João 1, 21, 25. Eles rejeitaram o conselho de Elohim, que veio por meio do profeta e sacerdote designado por Yahvé. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Elohim para eles próprios e não se dispuseram a ser batizados por ele. Lucas 7, 30. Yeshua também foi batizado por João para cumprir toda a justiça, ao se submeter à ordem sacerdotal instituída por seu pai e seguir o método prescrito de preparação para transformar seu status
em uma missão ministerial. Em todas as coisas, Yeshua seguiu a ordem estabelecida por seu Pai Celestial e cumpriu as condições para sua ordenação. João o identificou como o Cordeiro de Yahvé, que tira o pecado do mundo, como o Messias. E os discípulos o seguiram, João 1, 29 e 37, para continuar sua preparação e, finalmente, receber o penhor prometido do Espírito Santo. E, tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. O batismo de Yeshua. Não era necessário que Yeshua fosse batizado. Ele não tinha pecados para confessar que precisassem de purificação. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Yeshua, entretanto, declarou: deixa assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Mateus 3, 14 e 15. Mas o cumprimento de toda a justiça incluía a obediência à parte da Torá que se aplicava aos sacerdotes. Todos os sacerdotes eram ordenados aos 30 anos de idade, e é relatado que Yeshua tinha cerca de 30 anos quando foi até João. Yeshua tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Lucas 3, 23. Através de seu batismo, da lavagem com água e da unção com Ruach HaKodesh, que desceu sobre ele na forma de uma pomba, Mateus 3,16, ele cumpriu os justos requisitos do Pai para o ritual de purificação. Ele foi assim autorizado e divinamente consagrado para a obra da redenção. Ele foi obediente às instruções de seu Pai. Ele se submeteu ao rito do batismo, assim como nós. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Elohim e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, 4, 6. Batismo em nome de Yeshua. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Yeshua. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Yeshua. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Paulo ensina e faz maravilhas. Atos 19, 1, 7. Paulo explica aqui que o batismo de arrependimento não é suficiente, mas que os homens tinham que ser batizados novamente em nome de Yeshua, pois este batismo tem um significado muito profundo e abrangente, pois conecta a pessoa com a morte e ressurreição de Yeshua. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como o Messias foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte,
com toda certeza, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, 4, 5. Sejam todos ricamente abençoados.